dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que você tá aí do outro lado? Tudo bem com você, com a tua família? Eu espero que sim. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Bora compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tá falando comigo já faz muitas semanas. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não aguentava mais queimar diante dessa palavra e eu precisava compartilhar com cada uma de vocês. Eu creio que vai ser cura na vida de cada uma de vocês que estão me acompanhando. Então, bora lá para mais um vídeo. Em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, tem um pequeno texto, um pequeno verso, onde você encontra uma história de Jabés. Muitas pessoas que já estão acostumadas a ler a Bíblia falam que não conhecem essa história, porque é uma história muito curta, mas muito, muito intensa. Quando eu me deparei com essa palavra que o Senhor me mostrou, eu fiquei impactada nos primeiros dias e eu comecei a ler ela frequentemente. E eu comecei a estudar mais a vida de Jabés. Comecei a meditar nas palavras que o Senhor havia me mostrado. E, gente, o tanto que essa palavra, eu me identifiquei com essa palavra, porque muitas pessoas passam por muitos momentos onde são desprezados, não são planejados. Eu não sei como é a tua história, mas eu creio que muitas vezes em estações diferentes passamos por momentos onde o desprezo, a humilhação fala mais alto. E é muito ruim a gente ser desprezado, é muito ruim a gente não ser planejado. Porque a pessoa que ela não é planejada, ela passa por muitas rejeições a vida inteira. Ela leva um peso, uma bagagem sobre as costas, aonde a gente vai, a gente sente a rejeição. Seja no trabalho, na escola, dentro de casa, na família. Então, assim, a rejeição, ela acaba destruindo a vida de uma pessoa. E se a gente não estiver findado na palavra de Deus, se a gente não estiver firme com Ele, a gente acaba não conseguindo sobressair essa dor. Essa dor, ela fala cada vez mais alto e em todas as áreas a gente acaba sendo frustrado por causa da dor. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra, esse texto muito intenso que o Senhor tem falado ao meu coração. Essa é uma Bíblia de estudo facilitado. E eu vou ler aqui para vocês. Então tá em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, para você ler aí na tua casa. Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo, com muitas dores dei à luz. Jabés orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Aí a gente já consegue sentir, né? É um verso pequeno, onde a gente entende totalmente a vida de Jabés. O peso que ele carregou, a dor, a rejeição, porque a mãe dele dizendo com muitas dores, quer dizer, ela não só falou uma vez, ela falava o tempo todo que ele era um peso, né, que com muitas dores ela o teve. Então, assim, imagina a rejeição que Jabés não sentiu, imagina a dor. Só quem passa por uma rejeição sabe como dói, como a gente carrega esse sentimento a vida inteira, em todos os lugares que a gente vai. Por muitas vezes, a gente lê o verso e a gente sente essa aflição. Gente, todas as vezes que eu leio esse verso, eu consigo sentir. Porque logo no início do verso fala que Jabés foi o homem mais respeitado. E no último verso fala que Deus atendeu o seu pedido. Deus, ele honrou Jabés por causa de uma simples oração que ele fez de todo o seu coração. E, gente, olha o que eu achei mais... Eu vou olhar o significado para vocês conseguirem entender aqui, ó. Abençoa-me. Aí eu fui lá pegar o significado para vocês verem, ó. O termo é uma interjeição, ou seja, é usado para expressar sensações, emoções, transmitindo um determinado estado de espírito. Muito utilizado na língua falada, pode significar alegria, admiração, alívio, dor, que eu creio que está adequado para esse texto, tristeza, surpresa, indignação, entre outros sentimentos. Então, quando a gente
só se põe no lugar de Jabez, essa oração já fala tudo. A oração já começa vírgula. Abençoa-me, Senhor. Aumenta as minhas terras. Ele já tem todo um sentimento que ele já não aguenta mais viver aquilo que ele está vivendo. E ele aqui fala que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ele já não aguenta mais passar por tanta dor, por tanto peso, por tanta aflição. Pode ser que você seja Jabez aí do outro lado. Pode ser que você não foi planejado, não foi almejado pela tua mãe, pelo teu pai. Não importa o que o inimigo esteja falando sobre você, usando pessoas, levantando pessoas para te desprezar, para jogar esse desprezo diante de você. Porque quem é rejeitado, quem não é planejado, carrega essa dor em todo lugar que vai. Eu não sei como que é a rejeição e a dor que tá aí passando em você, mas normalmente as pessoas que não são planejadas, elas não são encaixadas em todos os lugares. Elas não são convidadas para ir em todas as mesas. Elas não são requisitadas ao ponto de, sabe, não foi escolhido, simplesmente não foi escolhido. Não tem muitas amizades, não tem aquela intimidade, né, ao falar, porque a pessoa rejeitada, a pessoa com essas dores que acaba carregando na alma, acaba atrapalhando em vários trajetos da vida, aonde a gente não consegue. Eu falo isso, gente, por mim mesma. Eu passei muito por isso, eu orei muito a respeito já disso, jejuei, entreguei muito ao Senhor. Essa dor, ela carregava em mim algo maior até do que eu mesma, aonde eu não conseguia ser liberto, porque o diabo jogava muito, trabalhava muito na minha mente através dessa dor, desse desprezo, dessa sensação que só quem é rejeitado sabe. Então, assim, isso foi durante muitos anos da minha vida. A minha infância inteira eu passei diante disso. O inimigo sempre levantava alguém para poder tocar na minha ferida, para poder me machucar. E eu acreditava nas mentiras que ele colocava sobre mim, na minha mente. Eu acabava acreditando e sendo escrava daquilo. Então, por muitos anos eu fui Jabez. As dores, né, de não ter sido planejada foram acarretadas a várias outras coisas na minha vida, em várias áreas. Então, quando você estiver sendo e passando por isso, muitas mulheres me perguntam e até falam: Evelyn, como que eu faço? Eu tô grávida e eu não tô planejando, eu não planejei essa gravidez, eu tô grávida do meu quarto filho, do meu terceiro filho, do meu segundo filho, não foi uma gravidez onde eu queria, eu não sei o que eu faço, eu tô numa situação financeira detestável, eu não sei mais o que fazer. Gente, eu recebo esse tipo de mensagem. E o que eu sempre falo quando eu me deparo com essas mulheres: ora. Não tem forma melhor de você quebrar toda maldição hereditária, toda rejeição no mundo espiritual. Gente, a gente não pode simplesmente ser escravo de Satanás e aceitar essas coisas. A gente tem que orar, assim como fez Jabez. Ele orou e quebrou a maldição que estava sobre ele. Ele tinha uma rejeição, fortes dores a mãe dele teve, e toda vez ela lembrava dessa dor quando ela olhava para aquela criança. Então, assim, ele cresceu com a rejeição. Então, imagina o peso. Mas quando ele orou, Deus atendeu o seu pedido. Deus quebrou a maldição. E Deus ainda fez ele o homem mais respeitado de sua família. Deus, ele quebra a maldição. Deus, ele faz acontecer. Ele levanta o homem do lixo, do pó. E ele faz sentar-se com príncipes. Gente, isso é muito forte. Então, se você tá passando por isso, simplesmente ore. Nega, eu não aguento, essa dor me machuca muito. Tem muitas meninas que me chamam de nega, por isso que eu tô falando nega. Mas, gente, é só aqui um exemplo pra você. Uma situação onde eu já passei por muitas situações onde eu senti o desprezo fortemente. O inimigo, ele trabalha muito na mente. E isso é onde paralisa muitas mulheres e homens por causa dessa rejeição, esse desprezo, essas situações que a gente passa logo no início da infância, né? Antes mesmo, enquanto a gente está sendo gerado. E isso, gente, gera algo, vocês não têm ideia do tanto que o inimigo usa e trabalha nessas áreas. Então, aqui um conselho de uma pessoa que já viveu isso:
fortemente. Eu vivi isso e teve uma experiência também onde eu não fiz uma gravidez planejada, mas o Senhor me surpreendeu. E quando aconteceu isso comigo, eu fui lá e simplesmente, eu fui pega desprevenida, vamos falar assim, porque a gente faz um plano, mas Deus faz outro. E eu vejo que foi a melhor coisa que o Senhor escolheu pra mim, foi ter sido surpreendida por Ele. Então, às vezes, quando você é pego desprevenida e tá num momento de muita dificuldade, porque sempre Deus vai, vamos falar assim, colocar a gente à prova num momento onde a gente não tá preparado, né? Então a gente precisa orar, a gente precisa falar com Deus a respeito daquilo, colocar tudo pra fora. Deus, eu não tô podendo, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho capacidade pra cuidar de mais um. Ora, não simplesmente cai nesse negócio de ficar amaldiçoando essa criança antes mesmo dela chegar a vir ao mundo. Porque o diabo vai usar tudo aquilo que você tá falando com as suas palavras sobre a vida dessa criança a vida inteira. Ela vai crescer com dores, com as coisas dando errado. Não, faça ao contrário, abençoa. A mesma boca que amaldiçoa é a mesma boca que dá vida, que fala. Gente, a gente tem que falar coisas boas. Eu já passei por tantas situações onde Deus me ensinou tanto que era para me abençoar. Por mais que estava dando errado, abençoa. Ô menino abençoado, e essa gestação vai ser próspera, abençoada, vai ser, sabe? Declara palavras boas, abençoa, igual Jabez fez, abençoa-me, aumenta as minhas terras, Senhor, aumenta as minhas terras, e assim você vai mudar toda uma geração, você vai quebrar uma maldição hereditária, porque isso, gente, começa no ventre, e o inimigo, ele usa essas situações para acarretar uma vida de uma pessoa, de um ser humano, assim, ó, ladeira abaixo. Ele usa toda aquela palavra que você está lançando sobre aquela gestação para poder amaldiçoar. E acaba jogando vários pesos sobre aquela criança. Aquela criança vira um adolescente revoltado, um adulto revoltado, sabe? E isso, gente, vocês não têm ideia como dói. Dói demais, 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 demais. Eu queria orar por você e que toda essa maldição fosse quebrada, em nome de Jesus, porque eu creio que tudo aquilo que a gente entrega para o Senhor, a gente é liberto, e Deus, ele nos abençoa de uma forma sobrenatural. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça e colocasse os seus pensamentos totalmente voltados ao Senhor, e que nesse dia você entenda que por mais que você não foi planejado pela tua mãe, pelo teu pai, pelas pessoas ao seu redor, pelos seus familiares, que você foi planejado por Deus. A mão dele te fez, a palavra de Deus fala que ele te fez de modo admirável e especial. Então que nesse dia você entenda que você foi planejado pelo Senhor, independente do que esteja dizendo ao contrário. Deus te planejou, Deus te quer, Deus te ama mais do que tudo. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tivesse vida eterna. Então que nesse dia você entenda que você foi planejado pelos céus e que nada, nem ninguém vai dizer o contrário. Não existe a profundidade, a altura, demônio, anjo que vai quebrar isso, porque o amor dele é maior do que todas as coisas. Que nesse dia você entenda que você precisa somente da palavra de Deus e somente da presença de Deus, para que toda essa dor caia por terra, para que todo esse sentimento de rejeição seja curado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa vida, Pai, que está aí do outro lado, nas tuas mãos. Eu te peço que a tua presença inunde o coração dessa pessoa, Pai. Eu não conheço ele, eu não conheço ela, mas o Senhor conhece. O Senhor fez planos com essa pessoa antes mesmo da mãe dela saber que estava grávida. Senhor, eu te peço que a tua presença inunde esse coração, que toda ferida, que toda palavra, Pai, dita, maldita, ao contrário daquilo que o Senhor planejou para essa pessoa, caia por terra agora. Que toda palavra de rejeição, de peso, caia por terra, Pai. E que a tua presença venha inundar esse coração, essa alma, venha curar. Pai, abençoa a vida dessa pessoa, aumenta as terras dessa pessoa, livra essa pessoa de dores, assim como Jabez orou, Senhor. Faz na vida dessa pessoa, assim como o Senhor fez na vida de Jabez. Aumenta as terras. Seja, Pai,
aquilo que essa pessoa precisa nesse exato momento, porque o Senhor é aquilo que a gente precisa em várias estações das nossas vidas. Deus, eu te peço que o teu consolo, o teu amor, a tua pureza esteja sobre essa família, essa vida. Preencha as lacunas, Pai. Preencha a dor da alma dessa pessoa. Em teu nome oramos e já te agradecemos por esse dia. Eu te peço que a tua presença venha falar ao coração dela o dia todo nesse dia. Cura ela de toda enfermidade, tanto externa quanto interna, de que toda ferida, Pai, venha ser cicatrizada pelo poder e autoridade que há no teu nome. Amém. Assim como essa palavra falou muito ao meu coração, eu creio que também deve ter falado muito com você nesse dia. Que Deus venha te abençoar ainda mais. E eu já vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande. Deus abençoe você, sua família, tudo que leva teu nome. E a gente se vê no próximo. Tchau.